Pegue a sua Bíblia, abra em 1 Timóteo, capítulo de número 4. Eu quero ler com vocês nesta manhã apenas um versículo, o versículo de número 16. 1 Timóteo, capítulo de número 4, versículo de número 16. Palavras do apóstolo Paulo ao seu discípulo Timóteo. Antes de ler, deixa eu fazer uma pergunta aqui. Quem aqui já viajou de avião? Hein? Bom número. Você que não viajou de avião, você precisa viajar. Só falou amém quem viajou, né? Quem não viajou, se você não viajou de avião, você precisa viajar. E uma das instruções que é dada, né, quando você vai viajar de avião é a seguinte, né? Se por acaso as máscaras de oxigênio elas caírem, qual que é a instrução? Né? Eles dizem, coloque primeiramente a máscara em você e depois auxilie, né, uma criança ou outra pessoa. Né? Então, primeiramente, coloque a máscara em você. Né? Por que é dada essa instrução? Né? É algo muito óbvio, né? Lógico. Né? Porque se você passar mal, você não vai conseguir nem se ajudar e nem ajudar outra pessoa. Então, primeiramente, você precisa, naquele momento, cuidar de você, para você estar bem, né? E aí, quando você já estiver ali com a sua máscara bem, respirando normalmente, aí você vai ajudar uma criança ou ajudar outra pessoa que necessita. E é a respeito disso que eu quero falar com vocês nessa manhã, não de aviação, que eu pouco entendo, né, mas eu quero falar de um tema muito importante, e o tema já é um alerta para a nossa vida, e o tema é cuide de você. Amém? Qual é o tema? Cuide de você. E eu sei que você já entendeu, né, a essência dessa mensagem, você já compreendeu que se você não cuidar de você, se você não colocar essa máscara de oxigênio primeiramente em você, o que vai acontecer? Você não vai conseguir cuidar de outras pessoas. Então, esse é o intuito da mensagem desta manhã, e que você esteja aí com o seu coração aberto para essa palavra. Inclusive, é a mesma recomendação que o apóstolo Paulo faz ao seu discípulo Timóteo. 1 Timóteo e 2 Timóteo não são cartas escritas por Timóteo, são cartas escritas pelo apóstolo Paulo ao seu discípulo Timóteo. Então, Paulo, ele está dando uma recomendação a Timóteo. E a recomendação era mais ou menos essa: Timóteo, olha, vai existir alguns momentos na sua vida onde as máscaras de oxigênio elas cairão. Não é bem isso, nós vamos ler, mas é para que você entenda. Timóteo, vai existir momentos na sua vida, né, turbulentos, momentos complicados na sua vida, e as máscaras de oxigênio elas vão cair. O que você tem que fazer? Coloque primeiramente essa máscara em você. Né? Cuide da sua vida, cuide de você. E depois você vai se atentar, né, em cuidar de outra pessoa. Como é esse versículo? É da seguinte forma, registrado aí, 1 Timóteo, capítulo de número 4, versículo de número 16, diz assim: tem cuidado de ti, do quê? Isso. Então, Paulo está dizendo a Timóteo, tem cuidado de ti mesmo. Ou seja, cuide da sua vida. Se preocupe, né, com você mesmo. E da doutrina. Então, são duas coisas que caminham lado a lado. Cuide de você, mas cuide também da doutrina. Porque, às vezes, na ansiedade de cuidar da nossa vida, nós esquecemos do quê? Dos princípios da palavra de Deus. Então, cuide de você, mas também se atente para a doutrina, as percepções bíblicas, aquilo que está sendo ensinado. Então, são duas recomendações que caminham junto. Persevera nestas coisas. Seja perseverante nisso, em cuidar da sua vida e em manter a doutrina.
persevere nestas coisas. Porque fazendo isto, o que, gente? Te salvarás. Tanto a ti mesmo, como aos que te ouvem. Olha que coisa interessante. O apóstolo Paulo está dizendo assim, olha, Timóteo, eu vou lhe dar algumas recomendações. Cuide da sua vida. Cuide da sua vida. E não se esqueça dos princípios, ou seja, das doutrinas que foram lhe ensinadas. Não se esqueça de, cuide da sua vida, mas não se esqueça dos princípios da palavra de Deus. E faça isso de uma forma perseverante, ou seja, seja constante em fazer isso. Porque assim você vai alcançar um negócio muito importante, chamado salvação. E é desta forma que você vai conseguir ajudar os outros também a alcançar a salvação. Amém? Você compreende esse versículo agora? Feche os seus olhos, por favor. Senhor, nós te agradecemos pelo privilégio que o Senhor nos dá, da sua palavra que foi lida, ó Pai, mesmo sendo apenas um versículo, nós entendemos muito, ó Pai, porque a sua palavra ela é muito rica, ó Pai, não somente em sabedoria, mas também, ó Pai, em discernimento. Lendo a sua palavra, nós olhamos para a nossa vida e nós passamos a compreendê-la de uma forma mais profunda. Então, nós te agradecemos, ó Pai. Te pedimos nesta manhã que o Senhor continue a conduzir a nossa vida e a conduza conforme a sua vontade, no nome do Senhor Jesus que nós oramos. Amém e amém. Aqui nós ensinamos que nós devemos fazer as coisas de uma forma intensa. E você sempre ouviu isso aqui neste altar. Aqui nós não recomendamos às pessoas a fazerem as coisas de qualquer jeito ou de qualquer forma. Ser mais ou menos. Né? Isso aqui nunca foi ensinado. Faça de qualquer jeito, mas vai empurrando com a barriga. Você nunca foi ensinado, né, neste altar, neste púlpito aqui, em ter esse tipo de condução de vida. Aqui nós ensinamos que nós devemos fazer as coisas, e nós devemos fazer as coisas com toda a intensidade. E quando eu falo fazer as coisas, entenda a vida como um todo. Se você trabalha, nós ensinamos a trabalhar com toda a intensidade, não é isso, Lu? Com toda a intensidade, né? Não seja mais ou menos. Né? Então, na nossa vida como um todo, na família, nós ensinamos o quê? Você a cuidar da sua família com toda a intensidade, fazer as coisas e fazer de uma forma certa, né? Fazer com intencionalidade, né? Fazer com propósito, né? E se entregar realmente naquilo que você está fazendo. Dentro da igreja também não é diferente. Aqui nos ministérios, né? Todo mundo aqui tem um ministério. Todo mundo tem. Ai, pastor, eu não tenho ministério nenhum dentro da igreja. Você tem. Todos nós temos o ministério principal de compartilhar do evangelho com outras pessoas. Este é o nosso ministério. E no meu entendimento, é o único ministério que existe dentro da igreja, que é o de compartilhar do evangelho. E nós ensinamos o quê? Você que serve na igreja já tem essa compreensão a fazer isso de todo o seu coração. Né? Não é somente no ministério, né, de compartilhar o evangelho em si, mas também no serviço dentro da igreja. Né? Aqueles que ministram, nós realmente pegamos no pé, né? Ou seja, de buscar a excelência, né? De se dedicar, de se entregar, né, aquilo que se propôs a fazer, ou aquilo que Deus colocou dentro do seu coração, como um dom e como uma vocação. Nós não pensamos de forma diferente, não, gente. Nós temos que sermos pessoas intensas naquilo que nós fazemos, ok? Porém, no entanto, né, existe aí, né, uma observação muito importante. Qual é o limite disso? Qual é o limite disso? Aí a cabeça da gente bagunça um pouquinho, né? Qual é o limite disso? Nós ensinamos, né, e você sabe disso, que para você alcançar sucesso, entenda sucesso, né, assim de um jeito mais amplo, na sua vida como um todo, você sabe que você precisa ser intenso, né, realmente se dedicar naquilo que você propôs a fazer. Mas qual é o limite disso?
Talvez você esteja me olhando com esse olhão grandão que você está me olhando agora, né, dizendo assim, ai pastor, mas existe limite? Existe limite para isso. Sabia que existe limite para tudo na nossa vida? Se você não sabe, eu estou dizendo para você agora, e que você aprenda isso. Nós temos sim que nos dedicarmos às coisas que Deus colocou no nosso coração em fazer. Nós temos sim que nos dedicar na nossa vida, no nosso trabalho, na nossa casa. Sim, temos que nos dedicar. Porém, no entanto, existe um limite para isso. E qual é o limite? Qual é o limite que você tem para se dedicar lá no seu trabalho? Porque tem gente que se dedica muito ao seu trabalho. Tem gente que, se o chefe falar assim, olha, você vai trabalhar os próximos 10 finais de semana direto, né, continuamente, a pessoa não pensa duas vezes. Né? Lógico, pensa no faça-me rir, né, mas não, é intenso, é intenso. No trabalho, nós já ensinamos aqui que o trabalho é feito para trabalhar. Se você pensa de forma diferente, né, você está enganado. Então, você tem que trabalhar, você tem que ser intenso. Porém, até nessa intensidade existe um limite. Você compreende o que eu estou falando? Dentro da nossa casa, também, existe um limite. E você precisa entender que a sua vida, eu e você, o ser humano, nós possuímos limites. E até mesmo dentro dos nossos relacionamentos, dentro da nossa casa, existe limite. Existe limite dentro da igreja. Sabia que existe limites dentro da igreja? Ai, pastor, mas eu amo servir a igreja. Eu também amo servir a igreja. Se você está aqui, né, com certeza você ama vir à igreja, e você ama também servir a igreja. Mas também existe um limite para isso. Você sabia disso? Ai, pastor, nunca ouvi nenhum pastor falar isso, né? Porque o pastor quer o quê? Né? Que você se dedique mais do que 100%, como se fosse possível, né? A obra de Deus. Mas para que isso seja saudável, você precisa entender que existe um limite diante dessas coisas. E o limite, sabe o que é? O limite é você. Você é o limite disso. E você precisa compreender isso. Não adianta você ganhar o mundo inteiro e perder a sua alma. Essa é uma recomendação bíblica. Então, qual é o limite? Pastor, qual é o limite, né, para que eu, assim, intensifique a minha vida? Porque tem um limite. O limite é você. Ah, pastor, então lá no meu trabalho, como que eu faço? Como eu enxergo isso? Se dedique. Mas nunca se esqueça que você é o limite, você tem um limite. E que você não vai conseguir fazer tudo. Entenda isso. O que eu vejo hoje são pessoas muito atarefadas. E ter muitas atividades não é o problema não, gente. O problema é que muitas pessoas têm muitas atividades e não suporta, não tem a capacidade para fazer tantas coisas. Não tem músculo, braços fortes o suficiente para aguentar tantas coisas. E nós achamos que isso é um problema grave, mas não é. Nós temos que entender que cada pessoa tem o seu limite. Então, eu quero dizer para você, você tem um limite. Não adianta você cuidar da sua empresa inteira e perder a sua vida. Não adianta. Ai, pastor, lá no meu trabalho, eu faço serviço para 3. E tem gente que se orgulha em falar isso. Fala dessa forma como se fosse, né, algo extremamente bom. Duas coisas aí, ou você é ruim e não compreendeu que a vida não é dessa forma, você não é 3, você é 1, ou você é ruim demais, não tem entendimento do que é a vida, ou a sua empresa é ruim demais.
Ela é ruim demais, que não enxerga que você está fazendo serviço de 3. E quando te perder, não vai perder um funcionário, vai perder 3. Então existe um limite, o limite é você. Dentro da nossa casa, é a mesma coisa. Eu vejo mulheres empenhadas em construir um lar, que seja um lar saudável para a sua família. Construir, não estou falando construir uma casa fisicamente, não. Edificar um lar, uma família. Eu vejo mulheres empenhadas nesse sentido. Está errado? Não está errado, não. Biblicamente está correto, mas existe, até para isso existe um limite. Não adianta de forma alguma, você batalhar pela sua família. Isso é importante, não estou dizendo que não precisa fazer, mas você, mulher, morrer, não vai fazer sentido nenhum. Você se entrega tanto, além do seu limite. E quando nós estamos além do nosso limite, nós não estamos mais. Essa é a grande realidade. Aqui na igreja, pastor, eu estou aqui empenhado, estou fazendo 10 células. Nenhum amém. Dá até medo de falar amém, Estou fazendo 10 células. Meu irmão, você tem essa capacidade, porque tem gente que tem capacidade. Tem gente que já é um senhor aposentado, então está ali, já não tem mais filho pequeno, é só ele e a sua senhora e tudo mais e tal. É outra coisa. Pastor, eu tenho o dia todo livre, eu posso fazer 10 células. Mas não é a realidade de todo mundo. Porém, o oposto também é a verdade. Todos nós podemos fazer o quê? Uma hora ao longo da semana, você é capaz de se dedicar para fazer uma célula. Então, pastor, o outro faz, tem 5 células, eu quero ter também. É a capacidade do outro. Você tem que olhar para a sua vida e entender qual é o seu limite. Porque eu vejo dentro da igreja muitas pessoas perdendo o prazer de viver, perdendo a própria vida, por não saber que é necessário cuidar de si mesmo. É necessário você cuidar de você. Se nunca ninguém falou isso, eu estou dizendo isso. Agora, afirmando isso no seu coração, você precisa aprender a cuidar de você. Isso vem primeiro. Se você não aprender isso, você não vai conseguir cuidar de ninguém do jeito que é para ser cuidado. Vocês estão me entendendo? Inclusive, uma das recomendações do próprio apóstolo Paulo, quando fala aos pastores, a Bíblia instrui o quê? Que o pastor governe bem a sua casa. Porque se não governa bem a sua casa, como vai governar bem a igreja? O que o apóstolo Paulo está dizendo com essa colocação? Que você tem que aprender o quê? A cuidar de você. Como você vai ter a pretensão de cuidar de família se você não cuida da sua família? Parece ser algo muito simples de entender. E, na verdade, é simples de entender. Porém, colocar na prática que é complicado. Então, eu vejo hoje, essa minha leitura, o raio-x da igreja, eu vejo muitas pessoas fazendo muito, se dedicando ao seu trabalho, se dedicando à sua família, se dedicando à igreja, e é preciso, porém, se você não se atentar para isso, que diante de tudo isso, você precisa aprender a cuidar de você, sabe o que vai acontecer? As coisas vão seguir o seu curso, e você vai ficar para trás. Na ansiedade de fazer, e de fazer tudo, e de fazer tudo para todos, você vai se esquecer de algo muito importante, que é a sua vida, que é você. Você pode ganhar o mundo inteiro, se você se perder, qual foi o seu esforço? Qual é o valor que tem? Sabe o que vai acontecer? Você que é tão dedicado à sua empresa, e tem que ser dedicado mesmo,
Mas você que se preocupa mais com a sua empresa do que com você, sabe o que vai acontecer? Quando essa empresa passar por uma crise financeira, você vai receber um chute, um palmo abaixo da espinha. E eu digo mais, em 15 dias vai ter uma pessoa lá fazendo o seu trabalho, pela metade do valor que você ganhava. E essa é a grande realidade. Eu não estou ensinando você a fazer as coisas da forma, de qualquer jeito, não. Mas você tem que ter essa compreensão. Tem pessoas cujo sobrenome é a empresa que trabalha. O sobrenome é a empresa que trabalha. É o João da onde? Lá da Bosch, né? Olha o Juninho aqui. Da Bosch. É quem, né? É o fulaninho da empresa, o sobrenome é a empresa que a pessoa trabalha. E fica muito orgulhosa com isso. Ah, lá no meu trabalho eu trabalho. Lá no meu emprego, na minha empresa, eu trabalho por 10. Meu irmão, até quando você vai conseguir fazer isso? Até quando você vai entender que é preciso que você cuide de você? É importante na nossa casa também. Né? A Jaque e a Ada estão lá em Caldas Novas. Eu só estou vendo as fotos. Só vendo as fotos. Né? E é café da manhã, piscina aquecida, trenzinho, né? Noite de fantasia, café, com uns negocinhos lá, tudo, eu estou vendo. Mas está certa. Porque como que a Adra vai cuidar da gente? Como a Jaque vai cuidar dessa família numerosa, desse jovem senhor tupetudo aqui, né? Como vai cuidar se ela não se cuidar? Está se cuidando lá, está ouvindo a palavra, está se divertindo, né? Está comendo a comida diferente, está tendo um momento de descanso. Gente, isso é importante, porque se ela não fizer isso, não vai existir nada que vai capacitá-la no sentido de cuidar da gente. E nós nos esquecemos disso. Né? Nós vivemos num mundo onde a gente quer ser martirizado, a gente acha bonito. E isso já aconteceu na história da igreja, já contei para vocês, que logo nos primeiros séculos, era a coisa mais normal uma pessoa morrer pela causa do evangelho. Inclusive as famílias, elas queriam isso, queria que tenha um mártir dentro da família. Ai, o meu filho morreu pelo evangelho. Ah, meu marido morreu pela causa do evangelho. Era algo assim, gente. E aí teve que ter um decreto na igreja dizendo assim, olha, é proibido morrer pela causa do evangelho. Você não vai morrer fisicamente, não mais. Porque as pessoas tinham esse entendimento. Não entendia que vivo é melhor do que morto para o evangelho. Morto é melhor para você, que você vai para a glória. Você está me entendendo? Né? Morreu, vai para a glória, beleza, está melhor que ele, mas para o reino, para a igreja, você precisa estar vivo. E você precisa estar vivo e estar bem. Então, se você não cuidar de você, como você vai cuidar das demais coisas? É a pretensão errada de acharmos que nós podemos cuidar de tudo sem cuidar da gente. Que nós podemos fazer uma pessoa correr uma maratona de 42 quilômetros sem a gente conseguir correr uma corridinha de 10 quilômetros. Não faz sentido nenhum. Então, eu quero deixar algumas coisas para que isso fique gravado dentro do seu coração. Veja bem, essa palavra é uma palavra perigosa. Porque as pessoas podem pensar assim, então agora, né, eu vou mudar o meu jeito de ser. É isso mesmo, você tem que mudar o seu jeito de ser. Nós temos que renovar a nossa mente, mudar as nossas atitudes para alcançar coisas boas. Mas eu quero que você compreenda a profundidade dessa palavra. Essa palavra não é para que você fale assim, agora eu estou largando tudo. Agora eu vou cuidar só de mim. Né? Pega o cartão de crédito, né? Pega o cartão de crédito e vai lá no shopping. E agora sim, vou comprar o que eu queria. Né? Aí vai lá naquele restaurante caro, né, que o pastor Braz é acostumado a ir, né, e vou gastar lá agora. Né? Não, eu quero que você entenda. Agora o pastor disse que eu vou cuidar de mim, então eu vou deixar tudo aqui. Pastor, eu volto daqui a 6 meses na igreja. Você não vai voltar. Você vai se desviar. Não é isso. Pastor, agora dentro da minha casa, eu entendi, eu vou cuidar de mim. Então, a partir de agora, a roupa que eu vou lavar é só a minha. Cada um vai lavar a sua. Né, eu vou fazer só a minha comida aqui, né? E pega a panelinha, faz um copo de arroz, meio copo de arroz.
Não é isso que eu estou falando. Eu estou falando para gente madura e com maturidade aqui, amém? Ok? Então, a primeira coisa que eu quero que você guarde dentro do seu coração é que você admita, você precisa admitir que você não é tudo isso. Difícil ouvir isso? Não é difícil? Eu também fiquei com a mesma cara quando eu ouvi isso. Quando eu vou ter que falar isso. Admita que você não é tudo isso. Você precisa entender que você não é o Superman. Está me entendendo? Que você tem o seu limite. E ter limite, gente, não tem problema algum nisso. É normal e natural. O que não é normal, o que não é natural, é a gente ter a pretensão de que a gente pode fazer tudo. Eu vou dizer algo para você. Você não vai conseguir fazer tudo para com todos. Você não vai conseguir, mais uma vez falando, você não vai conseguir fazer tudo para com todos. Se você tentar e continuar desse jeito que você está conduzindo a sua vida, você vai ficar doente. É isso que vai acontecer com você. Então, nós temos um negócio chamado complexo de Deus. Sabia que tem gente que tem complexo de Deus? Acha que é Deus, que é capaz de fazer tudo para todos e a qualquer momento. E não é verdade isso. As pessoas estão ficando doentes dentro da igreja, porque tem o complexo de Deus. Ou seja, quer dar uma ajuda para Deus. Deus não está resolvendo as coisas no tempo certo, deixa eu ajudar. É, o complexo de Deus. Vou dar uma força para Deus, porque acho que Deus está meio cansado, né? Então, deixa eu dar uma ajudinha aqui, afinal de contas, eu tenho mais estratégia. Né? Eu tenho umas estratégias aí que vai dar certo. Né? É o complexo de Deus. Então, você tem que entender, meu irmão, que você não é Deus. E que você tem os seus limites. E que você precisa entender que você não é tudo isso que você acha, não. Ai, pastor, olha, lá na minha casa, se não sou eu, as coisas não acontecem. Acontece. Vai acontecer. Garanto para você que vai acontecer. Eu vou te contar um negócio, mas assim, né, olha, não me leve a mal, não. Tem gente, né, que acha que é o galo do quintal. É porque ele canta que o sol nasce. Sabia? Não, é verdade. Você conhece essa história? Né, que o galo cantava, o sol nascia, o galo cantava, o sol nascia, o galo cantava, o sol nascia, e o galo, né? Aí um galo perdeu a hora. Um dia o galo perdeu a hora. Ele acordou 10 horas da manhã, quando ele acordou 10 horas da manhã, o sol estava lá em cima, ele falou, mas eu não cantei. E aí ele entendeu que não era o seu canto que fazia o sol, né, se levantar. Então eu vou dizer para você, meu irmão, o sol vai nascer, independente se você cantar no quintal ou não. Independente disso, não estou dizendo que você tem que ser preguiçoso, você não tem que fazer as coisas, não. Mas você tem que parar com esse negócio de achar que é você. Essa igreja aqui não é um pastor. Essa igreja é um presbitério inteiro. E se o dia o pastor Vilela não estiver aqui, essa igreja vai estar. Se um dia eu não estiver aqui, essa igreja ela vai estar. Se esse presbitério inteiro for renovado, como vai ser renovado um dia, se Jesus Cristo não voltar, né, a tempo, vai ser renovado. E a igreja vai estar aqui. Sabe, os nossos discípulos, os mais jovens estarão, os nossos filhos, o Lu aqui cantou aqui, os filhos dos filhos, dos filhos, dos filhos, dos filhos, vai estar aqui, meu irmão, independente se a gente cantar ou não, a gente tem que fazer a nossa parte. E perder esse negócio, sabe, do complexo de Deus. Tem uma mulher que dentro de casa pensa isso. Ai, se não sou eu nessa casa, se não sou eu nessa casa, eu que faço tudo nessa casa, pode ser até uma realidade. Ai, se eu não fizer, ninguém vai fazer, aí você está errada. Aí você está errada. Ai, meu marido não faz nada porque você faz tudo.
Essa é a grande realidade. O marido reclamando, ai, o dinheiro não dá, o dinheiro não dá, o dinheiro não dá, o dinheiro não dá, é só eu que penso nisso. Se só você pensar nisso, ninguém vai pensar. As crianças vão continuar penduradas no chuveiro por 30 minutos. Ai, é só eu que tenho que ganhar dinheiro aqui nessa casa, só eu que penso nas contas, ninguém pensa. Se for só você, vai continuar sendo só você, você vai morrer ou vai ficar doente sem equilibrar suas contas. Então é o complexo de Deus, é só eu. É só eu. E se eu não fizer, todo mundo vai morrer de fome. Não vai, não vai. Não vai. Garanto para você que não vai. Estou dizendo que você não tem que ter as suas responsabilidades. Veja, mais uma vez falando, essa palavra é uma palavra perigosa. Porque você pode olhar isso e compreender do jeito que Deus quer que você compreenda, ou você pode receber uma palavra dessa dizendo assim, agora não faço mais. Não é isso. Não é isso. Mas você tem que entender que não é tudo isso. Lá, pastor, é só eu na minha casa. Só eu na minha casa. Só eu que faço. Complexo de Deus. Vai ficar doente. E sabe o que vai acontecer? Se você não colocar a máscara em você primeiramente, você vai ficar doente e as outras pessoas continuarão doentes da mesma forma que estão. Dentro da igreja é a mesma coisa. Dentro da igreja é a mesma coisa. Tem gente que diz assim, se não sou eu nesse ministério. Se não sou eu nesse ministério. Se não for você nesse ministério, vai ser outro, porque Deus levanta outro. Eu sempre brinco, que a capa não cai no chão, cai sempre no ombro do outro. Deus vai levantar outro. Eu quero que seja eu, sim. Eu tenho que ser intenso no que eu faço. Mas eu tenho que entender que eu não sou a última Coca-Cola do deserto, como diz aí. Que não é desse jeito. Não é porque eu canto no quintal, o sol nasce porque eu canto no quintal. Não é assim, não. Não é assim que as coisas funcionam. Então, nós vamos nos amarrando em certos conceitos dentro da nossa cabeça. E o que acontece? Nós vamos nos esforçando além da nossa capacidade. E todos aqueles que se esforçam além da sua capacidade, ou dá problema no joelho, dá problema na coluna, vai dar algum problema. Todos aqueles que se esforçam além da sua capacidade, vai ter algum tipo de problema. Pastor, mas eu não vou melhorar. Você vai melhorar sim. Vai crescer, você vai evoluir, você vai ser intenso. Sim, mas você sempre vai ter que olhar para a sua vida e entender que você vai ter que cuidar de você. Se você não cuidar de você, você não vai conseguir cuidar lá do seu setor no trabalho. Se você não cuidar de você, você não vai cuidar da sua casa. Se você não cuidar de você, você não vai cuidar aqui do ministério da igreja. Se você não cuidar de você, você não vai cuidar da célula. Se você não cuida de você, você não vai cuidar dos discípulos. Não faz sentido nenhum. A palavra é simples de entender, mas a prática é sempre difícil. E uma outra coisa que nós precisamos admitir também, é que nós não sabemos cuidar de nós mesmos. Pastor, eu sei. Você não sabe. Eu achava que eu sabia cuidar de mim mesmo. Primeira coisa, você precisa entender e admitir que você não é tudo isso. Está entendido isso? Está entendido? Segundo ponto, nós vamos admitir que nós temos dificuldade tamanha de cuidar de nós mesmos. Nós não compreendemos isso. E quando a pessoa ouve uma palavra como essa, ela pensa assim, agora eu vou cuidar de mim mesmo. Então, lá no meu trabalho, eu vou fazer só o básico. Vai perder o emprego. Vai. Vou dizer para você. Não adianta chegar para o chefe e falar, o pastor falou. O pastor falou, mas você que ouviu. Uma coisa é quem fala, é quem ouve. Vai perder o emprego. O pastor disse que eu tenho que cuidar de mim. Então, agora aqui, é o basicão. Vai perder o emprego. Se chegar lá na sua casa e você falar assim, olha, mulher, pastor falou que eu tenho que cuidar de mim. Agora, a partir de agora, está aqui,
salário é esse, vocês se viram, vai perder mulher, vai perder família, vai perder tudo, e nós não sabemos cuidar de nós mesmos. Ai, pastor, agora aqui na igreja, sabe, eu entendi a palavra, agora eu vou cuidar de mim, então eu estou entregando todos os meus ministérios. Para começar, todos os ministérios já é uma coisa que me preocupa, né? Todos, né? Já começa por aí, né? Não tem problema de ter mais de um ministério de serviço dentro da igreja, não tem problema, desde que você aguente, desde que você consiga conduzir, não tem problema nenhum, tá? Porém, você tem que saber o seu limite. Ai, pastor, agora eu vou cuidar de mim, sabe, eu estou muito dedicado às coisas da igreja, sabe o que eu vou fazer agora, pastor? Olha, larguei tudo, e vou vir só num culto na semana. Vai desviar, vai perder a alma. Nós não sabemos, nós não compreendemos, ou não sabemos a forma correta do cuidar de nós mesmos. Por quê? A primeira coisa que vem na nossa cabeça, quando fala em cuidar de nós mesmos, o que é? Eu vou me isolar. É a primeira coisa. Eu vou deixar tudo. Não é assim? Vou cuidar de mim. Quando a gente ouve uma palavra dizendo que tem que cuidar de nós mesmos, a primeira coisa que vem na cabeça é essa. Eu vou o quê? Eu vou deixar tudo. Né? Agora, cada um aí cuida do seu, porque eu vou cuidar daquilo que é meu. E aí você diz sim para o que o mundo está nos conduzindo. Porque o mundo está nos conduzindo, sabe para quê? Para um mundo onde nós nos isolamos. Nós nos isolamos. Gente, lá nos Estados Unidos tem uma loja que é muito interessante. É muito interessante. E eu não consigo entender como eles conseguem fazer aquilo. Qualquer coisa que você compra na loja, no site da loja, eles entregam na sua casa, no máximo em 1 hora. Quanto? 1 hora. 1 hora. Você compra, conta, comprou a TV. Você comprou, aí você vai tomar um banho, faz um café, já estoura a pipoca, bota ali, toca, está a TV na sua porta. É uma logística muito interessante, né? Sabe o que é isso, gente? Sabe o que é isso? Pensa um pouquinho. Eu vou sair da minha casa, pegar o carro, colocar uma roupa, eu vou numa loja, lá no shopping, ficar olhando um monte de TV lá, né? Aí eu vou ter que comer alguma coisa lá que é caro também, depois eu vou ter que comprar aquela TV lá, vou ter que colocar dentro do carro, nem sei se vai dar certo aqui ou não, né? Pago o estacionamento, e aí eu volto para casa com aquela... Gente, isso eu vou levar muito mais de 1 hora. Ou seja, você percebe o pensamento? Com comida é a mesma coisa. Não é assim com comida? Gente, antigamente para entregar as coisas demorava... Você percebeu a rapidez que é hoje? Eu não sei se onde vocês moram, mas em casa é muito rápido para entregar as coisas. E qual que é o objetivo? De entregar mais rápido do que você leva para sair da sua casa e comer e voltar. É o objetivo. Sabe por quê? Porque o mundo vai nos levando para o quê? Para o isolamento. É para o isolamento, gente. E entendam isso. Hoje você consegue ficar na sua casa para sempre. Para sempre. Porque até médico, né, esses dias não, algum tempo atrás, né, o Avelino, ele passou mal, né, a Estelinha me ligou e eu fui lá ajudá-lo, né, e tal, e quando eu cheguei lá, ele estava fazendo uma consulta, gente, telemedicina, e a médica lá do outro lado, né, e tal, e o Avelino lá meio cambaleando, né, tal, né, gente, é tudo. A Adria compra verdura num site aí, ela compra, a gente vem assim, a abobrinha já vem na fatia, é rapidinho, chega tudo assim, colocou lá, está tudo certinho, não precisa, a comida chega, a água chega, a luz chega, o médico chega, o remédio chega, nós vamos nos isolando, gente. Ou seja, quando nós olhamos para nós mesmos
e entendemos que nós precisamos cuidar da gente, a primeira coisa que a gente quer fazer é exatamente isso. Ou seja, nos isolarmos para termos mais tempo. Vamos nos deixar as coisas. Vamos nos individualizar, mas não é isso. E nós pensamos desse jeito porque nós não sabemos cuidar da gente. E eu digo para vocês que, para que você entenda e saiba o que é cuidar de você, a primeira coisa que você vai precisar fazer é admitir que você precisa do outro. Sabia disso? E esse aqui é o ponto-chave da palavra. Presta atenção. Você sabe que você tem que cuidar de você? Já sabe? Amém? Então, todo mundo aí vivo ainda? Bom, então, vamos lá. Você precisa cuidar de você. Tudo bem? O primeiro ponto, você tem que admitir que você não é o super-homem. Que você não é tudo isso. Que nós não conseguimos fazer tudo para todos a todo tempo. Não é possível. Beleza? Um outro ponto, que quando a gente entende que precisa cuidar, nós precisamos cuidar da gente mesmo, nós temos um entendimento errado. Nós achamos que cuidar da gente é deixar tudo. Estou deixando tudo aqui, agora a partir de hoje não faço nada. Estou cansado, me lembro minha mãe falando isso, né? Um monte de criança dentro de casa. A partir de hoje eu não faço nada nessa casa. Larguei mão, né? Dava 5 minutos, ela estava lá de novo. Né? Mas assim, nós não sabemos. Agora eu quero te ensinar. Para que você aprenda a cuidar de você, você precisa admitir que precisa do outro, gente. Nesse mundo ninguém vive sozinho. Ninguém vive sozinho. E se você tiver essa pretensão de viver sozinho, achando que você se resolve em tudo, sabe o que vai acontecer? Você não vai conseguir. Vai ficar doente e vai empacotar. Você sabe o que é empacotar, né? Vai empacotar. Você vai ficar doente. Então você precisa admitir que precisa do outro. Gente, nessa igreja aqui, nenhum pastor faz as coisas sozinho. Não faz. É pretensão. Eu não tenho a pretensão de que eu vá conseguir conduzir essa igreja sozinho. Eu não posso ter essa pretensão. Eu preciso de outros. Nós precisamos um do outro. Eu preciso do Jefferson, do pastor Brás, pastor Brás, do pastor Vilela, pastor Vilela, pastor Giovanni, do Luciano. Nós precisamos um dos outros, gente. E se nós não admitirmos isso, continuarmos com o complexo de Deus, achando que a gente é tudo e pode fazer tudo, e que tudo que a gente faz é tudo para todos, nós vamos morrer. E vamos deixar de fazer as coisas que devemos fazer, porque se nós não colocarmos a máscara primeiramente em nós, como nós vamos poder ajudar o outro? Então nós dependemos uns dos outros. E quando eu falo cuidar da gente, é aprender que nós não estamos sozinhos. Tem outros. Né? Lá dentro de casa, né, esses tempos, a Ada ficou muito, muito mal, né, minha sogra? Muito mal. Ficamos muito preocupados mesmo com ela. Ficou um mês, assim. Gente, estava lá. Minha sogra foi ajudar. Não foi, sogra? Foi lá ajudar. Ia lá uma vez por dia, batia comida lá no liquidificador. A Chloe pegava na casa, ela com o irmão dela. Sabia que criança ajuda? Estou errado, Inha, de falar isso? Ai, meu filho não vai fazer nada aqui dentro de casa, porque é o pai e a mãe que faz. Pai e mãe, ontem eu estava fazendo faxina lá em casa, lá arrumando umas coisas lá, pode sair desse videogame aí, pode sair do sofá desse celular aí, vão todo mundo ajudar, pega a vassoura e vamos embora. E lá estava a Chloe lá, ajudando, o Pedro ajudando, eu ajudando, a minha sogra ajudando, os irmãos ajudando. Gente, isso é cuidar da gente. É admitir que nós precisamos do quê? Dos outros. Não, mas eu faço tudo, eu sou tudo. Você não é tudo, você não vai fazer tudo. Se você não aprender a depender do outro, você vai ficar doente. É assim dentro da igreja também. Nós não precisamos e não queremos mártires dentro da igreja.
Nós queremos uma igreja que se relacione, que entenda que um depende do outro. Eu dependo do pastor Braz, porque eu sei que eu tenho um limite. E talvez nessa área que eu tenho um limite, o pastor Braz já esteja mais avançado, e ele vai ajudar. Eu preciso, eu dependo, e assim funciona a igreja, gente. Essa igreja não é a igreja de um faz tudo, é de todos fazendo aquilo que precisa fazer. A igreja saudável é essa. A igreja saudável não é só aquela que o pastor evangeliza, mas é que todos evangelizam. A igreja saudável não é só a igreja que o pastor prega, mas é a igreja que todos pregam. Não é só a igreja que o pastor aconselha. Eu amo aconselhar, gente. Se deixar, eu fico direto aconselhando aqui na igreja. Tem dia na igreja que eu chego aqui 7 horas, vou embora 9 horas da noite, e tem gente aconselhando. Não, eu amo, se deixar, eu fico fazendo isso o tempo todo. Porém, eu entendo que não sou eu sozinho. Não é você sozinho, a igreja que todos aconselham, que todos pregam, que todos discipulam, que todos evangelizam, que todos cuidam, que todos zelam, que todos servem. Isso é cuidar da gente, é ter esse entendimento e compartilhar dessas responsabilidades. Ah, mas isso é igreja, é a nossa casa também. O marido que é bocudo, que diz que só ele ganha dinheiro e ninguém ajuda, qual foi a última vez que você colocou todo mundo sentado na mesa? É todo mundo. Mulher, FI1, FI2, FI3, FI4, reúne tudo. Bota o papagaio ali, também o cachorrinho, que também gasta. Ó, vamos sentar aqui. Vamos sentar aqui. Eu preciso cuidar de mim. E se eu não cuidar da minha cabeça, eu vou ficar louco. E se eu ficar louco, vai complicar as coisas aqui para todo mundo, inclusive para mim. Então é o seguinte, tá as contas aqui. O que nós temos de recurso financeiro é isso aqui. Todo mundo sentado na mesa. E nós precisamos todo mundo resolver esse assunto aqui. Todo mundo precisa ajudar. A responsabilidade é minha, porém todo mundo tem que ajudar. Você que fica aí agora, né, no chuveiro tanto tempo, o chuveiro agora... o meu pai uma vez colocou um timer no chuveiro. Meu pai eletricista, colocou... Gente, eu achava aquilo a maior ignorância do mundo. E é que lá em casa é rápido o banho, senão eu colocaria em casa também. É um timer. Vou tomar banho, abre a caixa, vai lá. Dava o tempo, você pode continuar, quer tomar banho de 2 horas? Toma. Mas vai ser na fria. Era assim, gente. Era assim. Precisa ser assim? Não precisa ser assim, mas tem que ser alguma coisa. Qual foi a última vez você, marido, que chamou todo mundo na mesa e falou assim, ó, a gente precisa cortar isso, precisa cortar aquilo. Você aí, o que você acha que a gente consegue cortar aqui? Onde a gente vai melhorar as coisas aqui? Se você não compartilhar, ficar com o complexo de Deus, achando que é o super-homem, que vai resolver tudo, e que é tudo você vai ficar doente. Eu estou alertando vocês. Você vai ficar doente e vai empacotar, e eu vou ter que ir lá fazer o seu velório. Então, qual foi a última vez que você, que reclama tanto de dinheiro, colocou a família sentada? A família sentada e falou assim, vamos resolver esse assunto aqui. Vamos ver o que a gente pode fazer aqui para melhorar as coisas. Qual foi a última vez você, mulher reclamona, que fica reclamando que faz tudo, eu faço tudo, eu limpo, eu varro, eu limpo, cozinho, eu limpo, eu lavo, passo, eu faço tudo nessa casa, tudo nessa casa. Qual foi a última vez que você colocou todo mundo sentado? Marido, senta aqui, filho 1, filho 2, filho 3, filho 4, todo mundo aqui. Bota o papagaio também, o periquito, o cachorro, que suja a casa também, não suja? Ó, é o seguinte, eu preciso cuidar de mim. É muita coisa para que eu faça sozinho aqui nessa casa. Vamos ver como todo mundo pode ajudar aqui? A responsabilidade é minha, eu entendo isso. Porém, eu sei que todo mundo pode ajudar. Vamos aqui? O que você pode fazer, o que você pode fazer e tudo mais e tal. A Adra fez isso esses dias em casa. Fez. Pedro tem a responsabilidade da louça. A Chloe tem essa responsabilidade dela. Eu tenho as minhas responsabilidades. Fez. Chamou todo, falou, vamos dividir o negócio aqui. Dividiu. A responsabilidade é dela. Porém, é compartilhado.
E quando nós compartilhamos das nossas responsabilidades, não transferir as responsabilidades, compartilhar, nós passamos a cuidar do quê? De nós mesmos. Uma empresa que cresce, né? Só saindo um pouquinho do meio eclesiástico aqui, uma empresa que cresce, uma empresa que é saudável, pode observar, é uma empresa que multiplica a sua liderança. Multiplica a sua liderança. Antigamente, as empresas queriam os mártires, aquele que fazia tudo, né? É o seu Mário da contabilidade. Estou falando seu Mário da contabilidade porque, quando eu comecei a trabalhar, tinha o seu Mário da contabilidade. Ele fazia tudo. Ele já é um senhor, ele era, que morreu, portanto, já era muito velho. E era ele, era o seu Mário da contabilidade. Qualquer coisa que acontecia dentro da empresa, era o seu Mário da contabilidade que ia resolver. Né? Seu Mário. Então, tinha, assim, dentro da empresa, algumas personalidades desse jeito. Né? E a empresa não ia. Quando começou a multiplicar, quando contratou um escritório de contabilidade, coitado do seu Mário, ficou em depressão. Porque era só ele. Aí contratou um escritório, não mandou ele embora, não. Né? Mas ele não entendeu aquilo, ficou ruim, ficou doente. A empresa começou a multiplicar o seu conhecimento, a sua liderança, a empresa começou a crescer. Tinha um escritório em São Paulo, de repente começou a ter escritório em quase todas as capitais do país, porque entendeu isso. Como vai crescer se não tem essa multiplicação? Vai continuar com os seus Mários? Vai continuar com esses heróis? Gente, não é assim que funciona a vida. E se você é um desses, toma cuidado. Sabe por quê? Porque você pode perder esse emprego e o que você arrumar, você não vai ser esse herói. E aí você vai ter muita dificuldade. Então, nós reclamamos. Qual foi a última vez que você chamou o seu chefe? Não é ficar no setor lá reclamando, é muito serviço. Não é isso. Qual foi a última vez que você chamou o seu chefe? Falou, preciso conversar contigo, meu chefe, senta aqui, olha, é o seguinte, eu gosto de trabalhar aqui nessa empresa e tal, não tenho problema nenhum, mas é muito serviço, a demanda de serviço em cima de mim é para 2, 3 pessoas, você sabe disso, precisa resolver isso, porque senão eu não vou conseguir. Né, eu vou acabar, né, deixando de fazer coisas, vou acabar ficando doente, todo mundo vai perder. A gente precisa resolver isso. Nós precisamos resolver isso. Precisamos ter uma solução para isso. Qual que vai ser? Percebe? Aí daqui a pouco, entendo. Coloca mais 2 pessoas para trabalhar por você, junto com você. Né, coloca um estagiário para ajudar, um jovem aprendiz para poder ajudar. E vai dando solução. E aí você vai o quê? Entendendo que você precisa de outros. Aí você tem a oportunidade de ensinar outras pessoas agora. Olha que coisa linda. Você está ensinando outras pessoas. Agora você já não tem mais toda aquela atividade pesada em cima de você. Você pode pensar em como melhorar os processos. E aí você... Gente, isso é um pensamento, não somente de uma pessoa inteligente, mas de uma pessoa sábia, que compreende os princípios da própria palavra de Deus. O que o Paulo está dizendo para o Timóteo é isso: cuide da sua vida. Não perca os princípios, mas cuide da sua vida. Se você cuidar da sua vida, não perder os princípios, você vai se salvar e vai levar muitos para a salvação junto com você. Olha que coisa interessante. Qual foi a última vez você que reclama no seu trabalho, foi e fez uma conversa séria com o seu patrão? Quero conversar contigo. Não é aquele negócio de corredor, não é isso. Eu quero conversar seriamente contigo. Olha, está acontecendo isso e tudo mais e tal. Precisamos resolver isso. Qual foi a última vez? Sabe por que você não faz isso? Sabe por quê? Porque quando você vai fazer isso, o chefe fala assim, você está trabalhando demais? Toma R$100 para você. E aí você sai da sala dele feliz da vida. Você está trabalhando por 3? Então tá bom. Toma R$173 de aumento. Aí você faz feliz. E continua trabalhando por 3, por 4. Você percebe o nosso pensamento, gente? Percebe o nosso pensamento? Né? Eu já reclamei uma vez com a diretoria da empresa que eu trabalhava.
Eu disse assim, é muito trabalho para pouca gente. Nós vamos contratar mais gente. Não precisamos. Vamos aumentar o salário daqueles que estão aí. Eu falei, não vai funcionar. Não vai funcionar. Não tenha pretensão de que você pagar 10 vezes a mais para mim, que seria muito bom financeiramente, eu vá conseguir fazer o serviço de 10, porque não vai dar certo. Porque não vai dar certo. Nós não vamos conseguir fazer e nós vamos começar a perder, a empresa, ao invés de crescer, vai diminuir. Eu estou falando de uma área fora aqui da nossa, para que você entenda como funcionam as coisas. Dentro da igreja, é a mesma coisa. Qual foi a última vez que você se reuniu com o seu líder? Não de ficar reclamando, só eu toco bateria, só eu toco bateria, só eu toco guitarra, só eu toco guitarra. Aí deixa um mês sem tocar, só eu fico de banco, só eu fico de banco. É assim, gente. Mas qual foi a última vez que chamou, Rafa, Ju, vem aqui tomar um café em casa, eu estou vendo isso, tá, a gente poderia fazer desse jeito, né? Fabinha, né? Tá difícil, né? A escala, a gente poderia fazer de um jeito diferente. Qual foi a última vez? Sabe o que a gente não faz? Porque a gente não admite que a gente precisa de outros. E quando a gente pensa em cuidar de nós mesmos, nós pensamos em nos isolar. Mas não é isso que eu quero ensinar a vocês. Eu quero te ensinar que cuidar de você mesmo é aprender que nós temos necessidade de outros para estar junto com a gente. Estar conosco, nos ajudando, nos apoiando. Gente, fica tão mais fácil, né, quando no mutirão vai mais gente. Não é? Poucos podem falar isso, que poucos estão indo nos mutirões da igreja. Mas é tão mais fácil. Sabe, quando a gente marca um mutirão na igreja, e chegar tem um monte de gente lá. Tem mais gente do que serviço. Acaba rapidinho. Faz tempo que acontece isso, né? O Lindomar olhou para mim com aquela cara de crítica dele ali, falou, quando isso aconteceu? Já aconteceu. Muito tempo atrás. Né? Mas chega, tem mais gente, tem um monte de gente lá, você divide as atividades, cada um faz aquilo que melhor entende ali, e a gente termina aquilo. Gente, ou seja, não fica pesado para ninguém. Acaba rápido, se faz melhor, se faz mais. Assim tem que ser a nossa vida. Então, eu concluo dizendo, é preciso cuidar de você. Amém? Amém? Você precisa cuidar de você. E isso não é se isolar. Amém? Isso é entender que você depende de outros para poder lhe ajudar. Amém? Está entendido? E cada um tem que aprender a levar a sua cruz. Amém? Cada um tem que aprender a levar a sua cruz. Eu vejo o meu filho Pedro, né? Quando ele vai lavar a louça, ele lava, mas ele resmunga. Resmunga. Assim, se acostuma. Né? Chega uma hora que você não escuta mais. Mas eu sei que ele está resmungando. Mas lava. Cada um tem que carregar a sua cruz. É assim que funciona. Né? Agora tem 2 franguinhos lá em casa. Né? Já não é mais pintinho, é franguinho. Está vivo, graças a Deus. Agradeço as orações dos irmãos, as intercessões, porque já não tinha mais dinheiro para gastar com o franguinho. Está bem, cara, está lá ainda. Tá? Graças a Deus por isso, né? Oi? Não, para panela, não falando em panela, a criança começa a chorar. Nem pensar nisso. Né? Mas tem gente que fala assim, pastor, né, você está orando pelo franguinho? Eu falei, da mesma forma que você veio pedir para orar pelo seu carro. Eu falei para a pessoa. Né? Tem as coisas, as religiosidades, né, e tudo mais, mas agradeço a oração dos irmãos pelo frango. Eu acho que o surgir é feito, graças a Deus por isso. Né? Mas está lá, e frango, gente, franguinho, faz cocô em tudo quanto é lugar. Sabe, come por baixo, come por cima, por baixo. Tem que limpar. Né? Aí tem um negócio lá que a Chloe e o Pedro inventaram, né, de falar assim, quem vê primeiro tem que limpar. Pisam em cima, mas não vê. Vai pisando em cima assim, mas não vê, né? E eu já avisei, falei assim, se tiver cocô de frango aqui nessa casa, vai para a panela. Né? Mas todo mundo tem que fazer a sua parte, gente. Quando todo mundo economiza, o dinheiro sobra.
quando todo mundo faz a sua parte dentro de casa, um não fica cansado demasiadamente. Quando todo mundo na igreja que assume a sua responsabilidade, leva a sua cruz, a igreja avança sem precisar de mártires. Vocês estão me entendendo? Você compreende essa palavra? Você entende que você precisa cuidar de você? Amém? Então feche os seus olhos, por favor. Senhor, eu oro mais uma vez por esse povo tão abençoado, que mesmo diante de uma palavra como alerta, como é essa palavra, recebem, ó Pai, de todo o coração, recebem, ó Pai, com a mente e o coração aberto para o Senhor. Que nessa manhã o Senhor coloque a consciência no coração de cada um, ó Pai, de que é preciso cuidar de nós mesmos. É necessário, ó Pai, preservarmos o nosso corpo, a nossa alma, o nosso espírito, ó Pai. Porque é somente dessa forma que nós vamos conseguir ajudar outras pessoas. Sem nos ajudar, não conseguiremos de forma alguma ajudar outras pessoas. Que o Senhor nos ensine nessa manhã a priorizarmos isso. E que o Senhor nos dê também consciência de que nós não somos tudo. Não podemos fazer tudo para todos o tempo todo. Que o Senhor nos ajude a entender que isso não é possível. Que o Senhor nos ajude a termos prioridade na vida. Sabermos priorizar aquilo que realmente é de extrema importância e assim nós possamos agir na nossa vida. Que o Senhor nos ajude, ó Pai, a compreender que nós temos dificuldade de cuidar de nós mesmos. Que cuidar de nós mesmos, Senhor, não é nos isolarmos, deixarmos de fazer tudo, mas cuidar de nós mesmos é aprender a compartilhar com os outros da nossa vida. Compartilhar com os outros, ó Pai, dos nossos desafios, ó Pai. E principalmente termos a humildade de que nós dependemos dos outros. Nós dependemos dos outros. Nós não vivemos sozinhos nesse mundo. Nós vivemos em comunidade. E no nosso caso, Pai, a melhor comunidade que nós podemos viver, que é a comunidade de fé. A comunidade onde reúne aqueles que creem no Senhor Jesus. No nome do Senhor eu oro e abençoo cada um aqui nesta manhã no nome de Jesus. Amém? Pode ficar de pé, vamos ministrar uma canção.